Eu gosto. Você gosta? Quem não gosta? Hoje é dia do sexo. 6 de setembro, 6/9, 69. E, para falar sobre sexo, vamos conversar com Lola Poltronieri, acompanhante profissional do sexo. Bom dia, Lola. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Hoje é o dia do sexo. E o sexo, o ato sexual em si, é o que pra você? Ato sexual pra mim é trabalho, é dinamismo, é uma via de mão dupla, onde não dá pra sentir só prazer a pessoa ou só você. Tem que ser pra ambos. Então, é um jogo bem divertido. Tem que ter diversão. Tem que ter. Os dois têm que aproveitar. É um dos ingredientes que não pode faltar no sexo? Diversão? Diversão, dinamismo, reciprocidade e respeito, né? Respeitar o limite do outro, porque às vezes tem alguma coisa que a pessoa não gosta e aí você às vezes está ultrapassando o limite. Então é sempre muito bom estar atento aos sinais, né? Tá legal, continuo. Ai, não tá legal, machucou, parou. Isso também é extremamente fundamental numa relação no sexo, né, em si. Percepção, sensibilidade. Exatamente. Você acha que homens, mulheres e homossexuais lidam com a questão do sexo de modos diferentes? A começar, bom, falando de um modo geral, eu acredito que homens e mulheres lidam de uma forma e homossexuais, obviamente, de outra. Por quê? Porque eu como mulher heterossexual, você, no caso, como homem heterossexual, eu acredito que você não acorde todos os dias com aquela batalha, com aquela luta de ter que ser quem você não é. E ter que ser julgado também por escolher, por sentir prazer, sentir atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Então, na questão dos homossexuais, eu acredito que o sexo, sim, ele é pensado e ele é vivido de uma forma diferente. Aí você fala pra mim assim, mas Lola, isso tá muito modificado, hoje as coisas estão muito mais abertas. Concordo, mas infelizmente ainda existe o preconceito e a gente não sabe o que essas pessoas passam. Eu não sei porque eu não sou homossexual e nem bissexual. Então, de verdade, eu não sei o que essas pessoas passam, mas eu posso garantir pra você que a forma com que eles lidam com o sexo é diferente. É mais complicado pra eles, nesse sentido, né? É uma luta diária, uma luta contra o preconceito, diariamente, minuto a minuto, você não sabe o que você vai enfrentar, você não pode andar de mão dada com a moça que você gosta, com o cara que você gosta. Então eu acho que pra eles é bem complexo, é muito mais complexo do que pra nós. Sim. E no seu caso, como foi a sua iniciação sexual na sua vida? A minha iniciação foi bem tranquila, né? Eu perdi a virgindade com 18 anos, ele também era virgem, ele também tinha 18 anos. Nós namoramos por 4 anos, mas a gente conheceu, fomos muito jovens. Então, no auge aí dos 21 para 22 anos, a gente começou a querer coisas diferentes, rolês diferentes, baladas diferentes, companhias diferentes. Então, a gente decidiu, respeitosamente, terminar o namoro. Mas assim, foi super tranquilo, né? Meio tardio, mas foi com 18 anos. E quando você passou a trabalhar com o sexo como acompanhante, como foi? Quando foi mais ou menos? Quais as dificuldades que você teve, né? Conta essa parte pra gente. Foi em 2016. Né? Eu tinha um salão após a crise de 2014, aí eu vim arrastando o meu salão, mas chegou um dado momento em que eu não conseguia mais levar o home office, né? Que aí eu fechei o salão, fechei as portas, eliminei o aluguel, mas eu não conseguia trazer as mulheres, as clientes do salão para o atendimento home, né? Para eu ir na casa das clientes. São públicos diferentes. Hoje isso é muito comum, mas depois da pandemia. Nós estamos falando de 2015, 2016. Então, isso para mim ficou uma coisa extremamente complicada. Eu ainda morava com a minha mãe,
E eu só pagava conta, só pagava boleto. Não me sobrava dinheiro, para progredir, para prosperar na vida. Né? Trabalhava largas horas. Trabalhava. E quando chamava? Porque quando... Ai, a Lola fechou o salão. Ah, mas eu tô atendendo na sua casa. Ai, aí já, né, muito... Embora eu sempre tivesse usado roupas, né, muito discretas, sempre o uniforme do meu salão preto, né, sem decote, sem transparência, sem roupa justa, mas eu acredito que de qualquer forma as clientes não se sentiram à vontade para me chamar para dentro de casa, porque são públicos diferentes. Quem gosta do atendimento personalizado em casa, essa cliente não vai para o salão. É muito difícil. Ela sempre procura quem faz a unha em casa, quem faz a depilação, quem faz o cabelo. E vice-versa. Quem vai no salão gosta da badalação, gosta de postar stories, gosta de fofocar com a amiga. É um entretenimento para ela. Sair da zona de conforto dela, sair de casa. Então eu tive muita dificuldade. E falta de paciência também, porque as contas não esperam. Então eu tive essa dificuldade em trazer as clientes do salão para casa delas mesmas, né? Olha, eu vou na sua casa, mas mesmo assim ficou difícil. Então, muitas vezes as clientes não chamavam e até paravam de fazer o cabelo, até porque a situação econômica e financeira do país também não ajudava. Então, esse foi um ponto, a questão financeira. Questão financeira, né? Sim. Sem grana, as clientes não chamavam, ficava difícil, só pagava boleto, só pagava continha ali, não tinha independência nenhuma, né? Morava com a minha mãe, enfim, era um transtorno, né? E aliado a isso, a minha decepção com os homens, né? Quem conhece a rotina de salão sabe que é muito difícil você arrumar uma pessoa, justamente porque você não tem tempo. O seu trabalho gira de quarta a sábado. Eu já tive vezes de fechar o salão 2h30 da manhã no domingo. Porque a cliente era 6h30, eu tava fechando o salão, ela chegou querendo fazer luzes progressiva, corte, hidratação, sobrancelha. Cara, e eu sozinha no salão. Uma bolada, eu ia recusar? Não. Então, assim, você vai trabalhando e o seu lado pessoal, amoroso, sentimental, você vai meio que deixando de lado. Então, isso eu comecei a sentir, em dado momento, certa falta. Porque eu queria um namorado, eu queria uma pessoa pra eu passar o tempo, pra eu ir num cinema num domingo. Muito embora cansada, né, da quarta a sábado, mas eu queria uma pessoa. E eu procurava muito em aplicativos, o famoso, né, Tinder. Então, mas independente da minha intenção para com eles, a intenção deles para comigo era sempre a mesma: sexo. Às vezes você trocava meia palavra, tava num barzinho bebendo. Ai, vamos para um lugar mais reservado? E aí, obviamente, eu já sabia o que o cara queria. Eu inventava dor de cabeça, eu inventava uma ligação no celular. Porque assim, eu sabia que inevitavelmente ia parar nisso, ia findar nisso. E aí, pronto. Estava eu de novo, sozinha, na terça-feira retornando ao salão. O cara fez sexo comigo, entre aspas, de graça, nenhuma ligação depois. Dane-se. E aquele vazio nunca foi preenchido. Aquela ausência. Não é nem um vazio, né? Sentimental. Que vazio, assim, acho que você tem que tratar mais profundamente, com psicólogas, terapeutas. Eu sentia falta de uma companhia mesmo. Mas não era essa a companhia que eu queria. Eu não queria companhia de cama, eu queria uma pessoa, um namorado. Gente, namorar pra sentar no sofá comer pipoca. Era uma coisa simples. Então, aliado o fracasso da minha vida financeira e o fracasso da minha vida sentimental, foi que aí eu falei, cara, vamos ganhar dinheiro. Vou ser garota de programa. Vou tentar, vou meter as caras e vamos. Vamos ver no que vai dar. E como foi essa transição de formada em educação física, né? Você é formada em educação física, aí fez cursos de cabelo, né? Cabeleireira, trabalhou em salões, fez serviços à parte, para acompanhante. Como foi essa transição e os caminhos que você percorreu, como que foi essas passagens? Bom, eu trabalhava na faculdade, então eu ganhava bolsa. E eu tinha que fazer uma faculdade. Meu sonho sempre foi a medicina legal. Mas a medicina legal, ela é um curso que exige que você trabalhe em período integral. E na faculdade onde eu trabalhava, hoje tem. Na época não existia medicina. Então eu tinha que fazer algo que
Cara, era um salário baixíssimo, mas te dava bolsa integral 100%. Então, de todas as opções, e praticante de esporte como eu sempre fui, sempre gostei de me exercitar, eu falei, cara, vou pra educação física. Mas, eu já saí assim, no primeiro estágio que eu fiz, eu já saí com uma percepção assim, na época, eu tô falando isso de 2010, 2011. Na faculdade, eles não ensinam como você fazer o teu marketing, como você se especializar, como você ganhar dinheiro. Eles não ensinam isso, eles ensinam a teoria, livros. É isso, anatomia humana. É isso que eles ensinam. Eles não ensinam como você ganhar dinheiro. Então, cara, no primeiro estágio que eu fiz, que eu procurei emprego, foi em Campinas, uma academia assim, de altíssimo nível. E o professor, não era nem o estagiário, que o estagiário ganhava metade. O professor ganhava R$12 a hora a aula. Ou seja, você tem um diploma. Eu tava no último semestre da faculdade. Você tem um diploma. Você ser responsável ali por membros daquela pessoa. Se a pessoa estourar um tendão, cara, a culpa vai cair em você. Qual o valor mesmo? R$12 a hora a aula. Estagiário ganhava R$6 a hora a aula. Né? Com uma folga por semana, né? Porque era dentro de um shopping, essa academia. Onde a mensalidade mínima era R$400. O mínimo. Sem direito a piscina, spinning, babá. Então, quando eu me deparei com aquela realidade, eu falei, cara, essa academia, ela tem um nome, ela tem um porte, um suporte, ela tem uma estrutura. Só paga isso para profissionais de educação física? Aí eu já saí da faculdade sabendo que eu não ia exercer. Não ia exercer. A princípio, quando eu entrei na escola, eu queria dar aula para crianças, do ensino infantil ao ensino fundamental. Mas eu logo acabei desistindo porque também o serviço público ele não é fácil, ele é deprimente, né? Ele é deprimente, ele é estagnado, ele não te motiva para nada. Você sempre tem que ficar buscando motivação para poder levantar no dia seguinte e trabalhar, apesar de você gostar de trabalhar com isso. Então, motivação por motivação, eu vou trabalhar para mim, ser a minha própria chefe, ter o meu próprio salário, fazer o meu próprio salário, onde inevitavelmente eu acordo todos os dias muito mais motivada, sem dever nada ao Estado e nem ao município, né? E a primeira parte empreendedora foi no setor de cabelo, cabeleireira. Sim. Foi como você decidiu ser autônoma, Sim. Porém também teve uma desilusão, vai dizer assim, pô, nem assim também eu vou ganhar dinheiro. Sim, porque inclusive dessa época pra cá, eu só vi os setores do ramo caindo, salões fechando, salões que nunca se recuperaram, nunca mais abriram. Onde eu fiz estágio no Shopping Dom Pedro, tinha também uma rede super famosa. Eu passei em frente ontem, domingo, né? Eu passei domingo em frente. Não é mais. É uma outra loja de uma multinacional. Então, até aquele salão dentro do shopping fechou. Então, infelizmente, é um negócio assim que decaiu demais. Eu converso, às vezes, com profissionais da época, da área. Hoje só pagam conta, basicamente, também. E ser acompanhante é ser uma empreendedora? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque hoje nós temos redes sociais. Obviamente, eu sou bem distante das redes sociais, porque, veja bem, eu sou embaixadora da maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil. Eu sou uma das embaixadoras. Essa plataforma, ela é totalmente contra a falsificação de documentos, anúncios falsos. Então, constantemente, ela investe em sistemas e programas e pessoal para combater essas fraudes, combater essas falsificações. Qual que é a plataforma? Fatal Model, né? Inclusive, ela patrocina aí jogos, enfim, de futebol. Então, e as acompanhantes, infelizmente, elas têm ainda esse preconceito com elas mesmas, né? Onde elas acreditam que elas não podem mostrar a idade. Por exemplo, essa plataforma não é possível você mentir a idade.
Porque você tem que colocar o seu documento, enviar, tirar selfie, frente, verso, fazer autenticação facial, dar o giro 360, além das fotos. Então, assim, todo o processo de verificação, ele é humano, não são máquinas que visualizam o seu anúncio. Porém, as acompanhantes, infelizmente, elas ainda têm esse pensamento de que elas têm que se esconder, de que elas têm que mentir a idade, de que elas têm que pegar uma foto num vídeo de uma outra pessoa parecida, não pode ser ela. E isso daí barra na plataforma, não tem como. Não tem como. Essa é a política correta da plataforma, que, aliás, todas as plataformas deveriam seguir essa mesma conduta, ter esse mesmo princípio básico de empoderamento da profissão. Isso é empoderar. Você lidar com a verdade, com a transparência, isso é empoderar. Só que muitas acompanhantes são contra. Então, assim, a cada nova atualização que a plataforma faz, cada nova implementação de sistema de segurança, aí elas caem em cima dos Twitter da gente, Instagram, e elas derrubam. Então, assim, eu já tive acho que 3, 4 Instagrams derrubados, aí até que eu desisti. Eu tenho um, basicamente, só pra dizer que tenho, mas é muito maçante você ter que construir e postar, mas independente, vamos colocar que eu não seja embaixadora, né? Obviamente, eu ia ter que estar presente nas minhas redes sociais, postar stories, TikTok, tudo isso que gera curiosidade e engaja o seu público, né? Além de despertar curiosidade sobre o que você posta, né? Então, sim, você tem que empreender. E uma das formas de empreender é estar sempre presente nas mídias sociais. Certo. Mas para manter essa imagem externa, também é preciso cuidar da parte interna, que pela natureza do atendimento, né, do serviço em si, eu imagino que vocês devam ficar muito expostas a violências psicológicas, a uma questão bem difícil de lidar. E como que você consegue manter um equilíbrio, não precisando de fontes externas como cigarro, álcool e outras drogas? A primeira coisa a se pensar é que não é porque nós somos acompanhantes que somos obrigadas a aceitar qualquer tipo de atendimento. Diariamente no meu celular eu recebo propostas assim, absurdas, né? Quando eu digo absurdas, são absurdas mesmo. Então isso irrita um pouco, porque os meus valores não são diferentes dos valores da sociedade. Dentre 10 mensagens, quantas são desse tipo? Uma ou duas. Tá. Uma ou duas. Você sempre está recebendo, praticamente. Tá. Coisas absurdas, né? Que são coisas não aceitas e repudiadas pela sociedade. Mas eles acham que você, por ser uma acompanhante, você é obrigada a atender, a aceitar. Então, o primeiro passo é ter a ciência e a conscientização de que você não é obrigada a realizar esse tipo de atendimento. Nunca deixe de lado as suas diretrizes, suas bases e seus valores e suas crenças. Nunca. Ultrapassou esse limite, já é um atendimento que você vai deixar de lado. Ai, mas rolou um atendimento, na hora o cliente propôs isso, eu não soube dizer não, ficou complicado, ok. Mas a próxima vez você tem a oportunidade de dizer não. E pronto, fecha essa porta, acabou, encerra esse assunto. Difícil é quando você insiste, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar a conta. Não. Desse jeito você vai pagar a conta, mas lá na frente você vai gastar 3, 4 vezes mais com antidepressivo e psicólogo. Sim. Então, é muito importante que a acompanhante tenha essa ciência, essa consciência. É extremamente importante. E desde que você começou, né, já tem 5, 6 anos, desde 2016? Isso, 6 anos. Quais as principais dificuldades que você enfrentou? Cita algum, de acordo com o que você puder contar pra gente, quais foram as maiores dificuldades que você teve? Primeiramente o preconceito vindo da família, no caso minha mãe, né? Que se bobear até hoje ela não enxerga como um trabalho legítimo. É só um meio de ganhar dinheiro, não é um trabalho. Mas também não vou ficar julgando, porque
É uma pessoa idosa, ela tem 64 anos, então é meio difícil você querer mudar. As pessoas, quanto mais velhas elas ficam, menos elas tendem a mudar. Então, não pretendo mudar minha mãe. Simplesmente esse é o pensamento dela. Ela acha que é uma forma de eu ganhar dinheiro, não é um trabalho. Ok, tá com ela, não tá comigo. Esse pensamento eu não tenho. Mas uma dificuldade que eu posso te listar é quando, por exemplo, você vai numa clínica odontológica pela primeira vez. Eu queria fazer um orçamento, queria dar uma olhada no sorriso, como que tá, se tem cárie, se não tem, fazer uma limpeza. Aí elas começam, nome, idade, tal, profissão. Em dado momento eu falei acompanhante. Aí ela nem olhou pra mim, ela falou acompanhante de idosos? Eu falei, não, acompanhante é acompanhante, eu sou garota de programa. Ela olhou pra mim e ela falou assim, eu não posso por isso, meu chefe não deixa. Essa foi a primeira dificuldade. Depois, em uma outra situação, eu também tentei. Acho que um crediário. Comprei uns 3, 4 pares de sapato. Vamos fazer um crediário. Deixa eu consultar o seu CPF. Dá pra consultar. Vamos fazer? Então vai. Vamos lá. Nome, de novo. Nome, idade, endereço, profissão. Aí eu já bati na lata. Falei, garota de programa. Aí ela olhou assim, ela tava no sistema assim, né? Tava com o mouse assim, ela olhou na listagem. Ai, moça, isso aqui não tem essa opção. E aí eu falei, o que tem? Tem recepcionista, então. Tipo, a sua profissão você não pode falar. Por quê? Porque não tem, não pode. A sociedade não vê isso como uma profissão. Mas demanda existe. Demanda existe. Demanda existe de todos os gêneros, de todas as idades, para todos os tipos de serviço. Vamos tentar traçar o perfil clássico ou a maior parte do perfil que faz parte dessa demanda. Homem? A minha persona, casado, né, que a gente fala muito assim, quando a gente quer atingir um público nas redes sociais. Por exemplo, quando a gente fala em tráfego pago ou orgânico mesmo, a gente tem que desenhar a nossa persona. Isso. Quem é a minha persona? Isso. Minha persona é o homem de 20 a 70 anos, casado, renda acima de 5 mil, basicamente é morador da região, né? Procurando nem sempre as mesmas coisas. Nem sempre as mesmas coisas. Claro que o habitual, às vezes, né? O normal, Sim, mas tem muito fora. Você pode dizer um pouco do que também, algumas peculiaridades fora do habitual que eles procuram? Muitos procuram, é até engraçado dizer, né? Mas procuram assim, pra desabafar. Desabafar Atenção. assim, da esposa mesmo. Olha, tá acontecendo isso, cara, tá foda assim. Você acaba virando uma consultora Exatamente. sexual ou conjugal. Exatamente. Ou então do trabalho, cara, vendi minha empresa, joguei tudo pro alto, taquei o foda-se. Nossa, sério, cara, eu não acredito. Não, vendi a empresa, foi assim, ele me passou 10 mil, depois ele vai me passar mais 90 e não sei o que tem. Então, assim, falar da esposa, falar do trabalho, falar da filha que trabalha sozinha, que sustenta a casa, o marido fica assistindo televisão e dormindo. Existe reclamação de todos os tipos. E também, não só de sexo. Claro, tem o sexo, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer, não procura pra sexo, procura. Mas também tem a famosa inversão, né, de papéis, onde ele faz o papel de mulher e eu de homem. Acontece muito disso. Demais. De todas as idades. Dos 20 aos 70 anos. Mais do que qualquer pessoa que esteja vendo imagina. Muito mais. São pais que são avós, né? E tem esse desejo. Sim. Vestir uma roupa feminina, calçar um salto alto, às vezes maquiagem. Tem. Qual você acha que é a origem desses desejos? A origem é um pouco... Você toca num assunto um pouco mais profundo, porque cada um, com certeza, tem a sua origem. Mas, basicamente, vamos dizer, em fantasia. O que originou essa fantasia, aí eu já não posso descrever, porque não tenho propriedade. Isso, não tenho propriedade para te dizer. Mas eu posso dizer com toda certeza que é um fetiche. Um fetiche. É o fetiche, é a vontade, é a fantasia.
E você realiza essas vontades, essas fantasias. Exatamente, exatamente. E quais os pontos positivos do trabalho e que aprendizados você tem extraído a partir dele? Os pontos positivos é que se você sabe trabalhar de forma correta, de forma honesta, de forma totalmente transparente com o seu cliente, né? Teve uma vez que um cliente perguntou: na cama você faz mais o estilo namoradinha ou safadinha? Cara, eu me irritei com aquilo. Eu falei: nenhum nem outro. Eu sou eu mesma, detesto papéis. Detesto esse negócio de fingimento, teatro. Eu odeio. Sim. Eu odeio. Eu falei pra ele, aí ele: ai, que delícia. Eu pensei: porra, cara, é tão simples, não dificulta. É óbvio que se o cliente entra em contato e perguntando: olha, gostaria que você fizesse mais o estilo namoradinho. Ok, tudo bem. É uma fantasia, uma vontade dele. Né? E isso, que obviamente a gente tá sempre pronta pra realizar. Quero mais o estilo safada. Ok, farei. Mas perguntar o que eu faço mais o estilo, eu não faço. Então, eu acho que muitas acompanhantes, às vezes, não têm a quantidade de clientes que eu tenho. Modéstia à parte, graças a Deus, eu tenho clientes que me acompanham há 6 anos, há 5 anos, há 4 anos. Fidelizou e são clientes. E assim, cada vez sempre vem clientes novos. Mas por quê? Porque eu sempre sou eu mesma. Não adianta fingir. Então, um dos pontos, voltando à sua pergunta, um dos pontos que tem me são positivos, que tem me trazido de bom essa profissão, é a gente ser quem a gente é. A gente não vestir, você não tem que chegar no chefe com a cara boa, mas você tá com puta mau humor. Cara, se é um cliente meu, eu abro a porta e falo: puta, hoje o dia tá uma merda, vem, entra, vai, vambora, vamos melhorar esse dia. Pô, o que tá acontecendo, Lola? Aconteceu isso. Vamos lá pro quarto, vai, vamos melhorar isso aí, vamos mudar esse astral aí. Subir os ânimos. Pronto. Levantar, eu posso ser eu mesmo, da mesma forma que eu olho o cliente e falo: que astral é esse? Que cara é essa? Tá indo pro enterro? Por quê? Porque eu sou extremamente sincera e honesta com o meu cliente. Então eu tenho essa liberdade, desde que o cliente já seja um cliente fixo. Eu tenho essa liberdade, então isso me traz de bom. Eu poder ser eu mesma, sem ter que fingir. Sem ter que abrir a porta e falar assim: nossa, esse cliente é o saco. Porque esse cliente eu não atendo. Se tem um cliente sacal, eu não atendo. Então isso é muito bom, você fazer o seu próprio salário. Você ter a liberdade de ser quem você é. Isso é muito bom. E hoje o avanço da tecnologia com as formas de comunicação e de pagamento acabou sendo uma boa coisa para você? Com certeza, porque ali o cliente já pergunta, ele vê na internet, ele vê o meu anúncio, mas ele fala: você faz tal serviço? Aí eu falo: não faço, e consta no anúncio. Ok, ele nem me chama mais, vai procurar uma que faça. Né? E também pagamento, às vezes eu tenho clientes que falam: você tem horário? Eu tenho. Então pode marcar. Tipo, meia hora, 1 hora antes dele chegar, eu já recebo o Pix dele. Eu já recebo, eu já olho, vejo o nome dele, e aí ele manda o comprovante, eu só escrevo: recebido, ok. E, sabe, flui muito mais rápido. Vamos mais a fundo agora. O que você pode dizer, Lola, de curiosidades do seu atendimento e quais os aspectos que mais elogiam do seu trabalho? Enfim, quais os seus diferenciais? Os clientes falam, além do serviço prestado, né? Não dá para ser ruim. Quando você é profissional do sexo, não dá para fazer um serviço meia boca e tapar com outros, né? Então, além de fazer um bom trabalho, isso eu tô dizendo porque os clientes falam, tá? Não é eu que acho, não. Mas eles dizem que eu sou uma pessoa que consigo ouvi-los. E consigo conversar sobre todos os assuntos: política, religião, biomedicina, medicina, advocacia. Enfim, eles dizem que eles conseguem conversar comigo a respeito de tudo: culinária, churrasco, plantas. Legal. E você já atendeu gente conhecida de Valinhos, Vinhedo, Campinas, alguém da política? Já, sim. O pessoal da política tá sempre no meio, né? Já atendi guardas municipais, policiais civis, militares, vereadores, incluindo de Vinhedo e região. Vereadores, eu falo assim,
2 de Vinhedo, alguns de Valinhos, enfim. Gente de mal, gente de bem. Sim, gente querendo uma diversão. Sim, Ué. sim, Hã? sim. E saber compreender e fazer sexo é uma arte, certo? Mas além desse talento, você também tem outros. Você pode falar alguns dos seus outros talentos? Eu sempre tive muito ligada à arte, eu sempre gostei da arte, né? Muito embora a gente não dá muito ouvido, a gente não deixa muito se levar, porque a arte é algo complicado no Brasil, né? Sim, muito. Músico, Experiência própria. são os famosos, infelizmente, né? Não vou usar esse termo, passa fome, mas, cara, deveria ser uma das pessoas que mais ganham, porque isso é um dom, música é um dom, né? São talentos que você não tem como quantificar isso, precificar. E, infelizmente, isso não é dado valor no Brasil. Você estava conversando antes da entrevista que você busca também um diferencial no atendimento, que você tem o seu próprio local. Sim, né? sim. Decora, nessa questão artística, você disse que você procura dar a sua cara, não só ao atendimento, mas também ao local. Exato. Climatização. Sim. E você também utiliza a música com esse meio. Você acha que a Sim. música ajuda a dar o clima? Total, né? Músicas sensuais, relaxantes, músicas envolventes, né? Nada de hip hop, não dá, gente, não dá. É legal, Então, mas não pra essa hora. Não pra essa hora, é bacana, mas o momento pede outra coisa, né? Então é desde a iluminação até o cheiro, né? A gente brinca com os sentidos, né? Que é a visão, a audição, o olfato. Então a gente brinca com isso, né? A luz baixinha, amarelada, que dá a sensação de um ambiente mais acolhedor, né? Se você instala uma luz branca, uma luz direta, isso é um convite para o cliente querer ir embora. Tá. Né? Então não é interessante utilizar esse tipo de luz, Como de se fosse iluminação. quando acaba o filme no cinema, né? Exatamente. Tá. Acabou, Aquele efeito, né? acende, É tchau, pra sair. vaza. Tá. Então a minha iluminação é o contrário. É para ele chegar e se sentir acolhido desde o primeiro em que ele põe o pé lá dentro. Tanto é que eles falam, nossa, como é bonito aqui, nossa, que legal. Então assim, lustre de cristal Asfur dá um requinte, né? Dá um ar de requinte, elegância pro ambiente, né? Certo. Televisão, ar-condicionado, cortinas brancas, né? Um tom bem tranquilo na parede, né? Nada daquelas, né? Aquelas cores assim. Tudo isso o quê? Justamente para o cliente se sentir bem à vontade e acolhido, né? Independente do que ele venha buscar. Sim. Acho que isso que eu quis dizer com compreender o sexo, Isso. compreender o que é necessário. Exato. Né? Não é só pra põe uma prática. cama lá, tá, E pronto. tira a roupa, né? É. E é uma arte também entender isso, né? Saber o que quer e aplicar, né? Você falou da arte e aí de música, o que você costuma ouvir de música nessas horas do trabalho, né? E também no dia a dia, assim, fora do trabalho. No trabalho eu coloco lá minha playlist, aquelas músicas assim, músicas sensuais, relaxantes, né? Que são músicas baixadas aí nas plataformas gratuitamente, mas que, poxa, isso envolve tanto cliente que o cliente não sabe de onde você tirou isso, mas é tudo estratégico, né? Tá. É tudo estratégico. Então, eles gostam bastante do ambiente. E isso é fundamental, né? O som é fundamental, né? Até porque fica coisa muda, né? Sim. Uma coisa meio parada e estática, né? Tipo, o que eu faço agora, né? Desconfortável. Então já né? tem a musiquinha pra dar né? Sim. E como assim a entrevista e também com o sexo, uma hora acaba. Uma hora tem que chegar, né? No fim. E por fim, o que você acha que ainda falta na sociedade para que haja mais conhecimento, experiência e respeito pelo trabalho das acompanhantes? É falar sobre, né? Falar sobre. Deixar de ser um tabu. Exatamente. Eu sei que é bem difícil, porque até pra mim, antes de ser acompanhante, isso era um tabu. Eu sou uma pessoa... Eu não minto isso e falo com todas as letras, não com orgulho, mas eu era uma pessoa que tinha preconceito contra as acompanhantes, né? Eu achava as piores coisas aí do universo contra a categoria. E na verdade não é assim, porque você simplesmente não conhece. Então, como que você vai conhecer?
é falando sobre isso com outras pessoas. Desmistificando. Né? Desmistificando, indo atrás da informação, do conhecimento. Eu, como embaixadora, nós temos aí, somos em 5 embaixadores, temos vídeos aí na plataforma, vídeos gratuitamente, falando sobre a profissão, dando dicas para quem está começando. Então é falado de uma forma muito respeitosa e muito leve, né? Então essa é uma das formas de você tentar acabar com o preconceito, né? É falando sobre. Sim. Vamos concluindo, né? Sexo é troca. Troca. Total. Uma troca. Total. Uma transa. Aí. Uma Lola, transação. uma transação. Agradeço a sua presença. Foi muito legal, descontraído. Quem quiser te achar, onde te acha? Me acha nos anúncios, né? Nos anúncios na internet. Ou também no meu site, que é o www.sexilola.com.br. Certo. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço o convite. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Sexo alivia, relaxa. É vida na vida. Faça.